Bom dia, o Espiritismo está no ar. E estabelecemos agora com você uma sintonia na frequência da paz, da luz, da harmonia. Para nós é muito importante estarmos juntos em mais um programa de divulgação da nossa querida doutrina espírita. Trouxemos para a abertura do programa desta manhã uma mensagem do Espírito Emmanuel, intitulada Herdeiros. Essa mensagem faz parte do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Destacamos aqui uma parte que nos chamou mais a atenção, quando o benfeitor diz o seguinte: é necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita a santificada fé em nós. Somos herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse imorredoura da herança divina. Ouvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser, com o Pai, os tutores de nós mesmos. Acompanhemos agora momentos de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Vamos refletir sobre a mensagem de hoje, que tem o título Pessoa Menos Obsedável. Essa mensagem ela é ditada pelo Espírito André Luiz e está no livro Paz e Renovação, e assim ele nos convida a refletir quando diz que a pessoa menos obsedável não espera milagres de felicidade inacessíveis aos outros, mas se regozija pelo fato de viver com a possibilidade de trabalhar. Ama sem exigências, aceitando as criaturas queridas como são, sem pedir-lhes certificados de grandeza. Suporta dificuldades e provações, percebendo-lhes o valor. Pessoa menos obsedável não adota cinismo e nem preconceito em seus padrões de vivência, conservando o equilíbrio nas atitudes e decisões, dentro do qual sabe ser útil, com tranquilidade de consciência. Pessoa menos obsedável estuda para discernir e não age impulsivamente, subordinando emoções ao critério do raciocínio. É firme, sem fanatismo, e flexível, sem covardia. A pessoa menos obsedável acolhe as críticas, buscando aproveitá-las. Não interfere nos negócios alheios, centralizando o próprio interesse no exercício das obrigações que a vida lhe assinalou. Aprende a entesourar valiosas experiências à custa dos próprios erros. A pessoa menos obsedável não cultiva hipersensibilidade neurótica e, em consequência, se desliga com a maior facilidade de quaisquer influências perturbadoras, entrando de maneira espontânea no grande entendimento dos seres e das coisas, dentro do qual se faz tolerante e compassiva, afetuosa e desinteressada de recompensas, para melhor compreender
a vida e desfrutar-lhe os infinitos bens. Vamos agora para o momento Agenda, trazendo notícias do movimento espírita. A Associação Municipal Espírita de Caruaru, a AME, comemora 74 anos de fundação. Ela está situada na Rua Professor José Leão, 567, no bairro Maurício de Nassau, e realiza uma série de palestras especiais durante este mês. Amanhã, dia 27 de outubro, às 8 horas da noite, palestra com André Luiz Vasconcelos, representante do Centro Espírita Peixotinho de Boa Viagem, Recife. Todos estão convidados. A Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, situada na Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, Caruaru, terá uma série de palestras especiais em comemoração aos seus 36 anos de fundação. E no próximo sábado, nós teremos a presença do nosso amigo Edson Roberto, 1º de novembro, que abordará o tema Valorize a Vida. Ligue 188, depois ligue ao Altíssimo. Então, todos estão convidados, esperamos vocês lá com a gente. Acompanhemos agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 6, o Cristo Consolador. Advento do Espírito de Verdade. Venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade, dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um cefeiro reúne em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra a clamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão, como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos. Filhos perdidos ao regaço do vosso Pai, sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas.
Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgavas o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Acompanhemos agora onde encontrar uma instituição espírita. Lar Espírita Maria Dolores, localizado na rua Abelardo Barbosa, número 60, Nova Caruaru. Na lateral da Ferreira Costa, reuniões públicas domingos às 4h30 da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, localizado na Avenida Leudo de Pontes Valença, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas terças às 7h30 da noite. Vamos agora para a questão de O Livro dos Espíritos. Questão 956. Alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes são caras, se matam na esperança de ir juntar-se-lhes. Resposta dos Espíritos. Muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, dele se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar, e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. Vamos para o momento Espiritismo na Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, lemos: porque a nossa glória é esta, o testemunho de nossa consciência. O Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, nos trouxe a mensagem Glória Cristã, que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida. Na mensagem, ele nos escreve: desde as tribos selvagens que precederam a organização das famílias humanas, tem sido a Terra grande palco utilizado na exibição das glórias passageiras. A concorrência intensificou a procura de títulos honoríficos, transitórios. O mundo desde muito conhece glórias sangrentas, da luta homicida, glória das avarezas nos cofres da fortuna morta, do orgulho nos pergaminhos brasanados e inúteis, da vaidade nos prazeres mentirosos que precedem o sepulcro. A ciência cristaliza as que lhe dizem respeito nas academias isoladas. As religiões sectaristas nas pompas externas e nas expressões do proselitismo. Num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é a mais profunda, mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus
é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. Vamos agora a onde encontrar uma instituição espírita. Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, 259, bairro Maurício de Nassau, ali pertinho do cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas, às 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Vamos, então, para a segunda parte do nosso programa. Então, é essa parte onde você é convidado a interagir, a participar com perguntas, dúvidas, observações. Queremos aqui reforçar o convite para o próximo evento em nossa cidade. É a palestra comemorativa aos 74 anos de fundação da AME, da Associação Municipal Espírita de Caruaru. Será amanhã, segunda-feira, às 8 horas da noite. É uma palestra com André Luiz Vasconcelos, que vem da instituição espírita Peixotinho, lá do Recife. É um evento que marca mais um ano de fundação da AME e você é convidado a assistir. Silmara, dê uma olhada aí como está o nosso chat e prossigamos. Já que você lembrou o evento da AME, nós também vamos lembrar o evento que vamos ter a partir do próximo sábado, né? São palestras especiais. E o primeiro sábado é com o nosso amigo Edson Roberto, que sempre está aqui com a gente. E ele traz um tema muito interessante, né, Soares? É verdade. É um tema muito interessante que comemora aí os 36 anos, né, de fundação do Bezerra de Menezes. Que tema é Isso. esse? Valorize a vida. Ligue 188. Depois ligue ao Altíssimo. Então, todos estão convidados. Então, vamos dar o nosso bom dia aqui, começando com o nosso amigo de Cupira, José Orlando. Bom dia, paz e luz para todos nós. Bom dia, Orlando. Lembrando que o Gemafim, que fica localizado no centro de Cupira, pertinho da rodoviária, tem palestras todos os domingos, às 4 horas da tarde. Vamos aqui dar bom dia para o nosso amigo Josélio. Bom dia a todos. Bom dia, meu querido. Olha, falando em Edson Roberto, olha aqui. Bom dia, parabéns a todos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Gratidão imensa, amigo, por você estar sempre com a gente, também lá na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia ao nosso amigo o Elke. Bom dia, amigo. Jesus ilumine a todos nós com a compreensão destinada às abordagens dos temas de hoje. Olha só. Aproveita aí, o Elke, fazer a sua pergunta. Olha, já fez, ó. Tá vendo? Bom dia, já chego aí.
Bom dia, Edjane. Bom dia, minha querida. Seja sempre muito bem-vinda. Então, vamos aqui. Eu já ia dizer, ué, o que faça então a sua pergunta, né? E ele fez. Qual é o tempo que possibilita a reencarnação entre uma e outra? Ele se refere à duração do tempo entre uma encarnação e outra, né? Uhum. Realmente é um tempo bem variável, porque face inúmeras circunstâncias provacionais, evolutivas e outras do espírito, mas podemos dizer que é um tempo médio relativo a um período de uma encarnação. Então, se a nossa encarnação, em média, dura aí 70, 80 anos, esse seria um tempo médio no plano espiritual. Mas é importante frisar a variedade, a variação desse tempo. Há situações onde a reencarnação é quase imediata. Nós lembramos aqui o caso, como por exemplo, no livro Entre a Terra e o Céu, a reencarnação de Júlio, que desencarna na infância, aos 7 anos, justamente devido a uma questão grave do seu passado, onde ele houver interrompido a existência através do suicídio. Mas o Júlio reencarna em pouco tempo na mesma família para dar prosseguimento a essa prova que ele mesmo estabeleceu para si, devido a ter procurado afrontar as leis divinas, encurtando a sua existência no corpo pelo suicídio. Mas é isso, a variedade do tempo, ela não é precisa. E o normal, a gente até deduz assim, porque quando nós reencarnamos na Terra, normalmente, nós temos pais, avós, normalmente, e à medida que o tempo passa, desencarnam primeiro os avós, depois os pais, normalmente, né? E depois nós mesmos. Então, aqueles que partem primeiro, passado um certo período no plano espiritual, retornam à Terra. É muito comum o prosseguimento da nossa caminhada evolutiva através dos laços familiares que construímos durante a nossa encarnação. Mas é bom frisar, é normal, mas não significa que é determinado. As possibilidades, face à inúmera quantidade de reencarnação que já tivemos, onde deixamos laços de afeto e de desafeto, e que possibilitam reencontros que se dão durante a reencarnação, é muito grande. Então, é isso que podemos esclarecer aí na pergunta do nosso amigo Elke. Vai de acordo com a Senhora, necessidade de cada um, né, Soares? é verdade, as questões de prova, de Uhum, evolução, né, de merecimentos também. isso, é verdade. Soares, vamos a uma pergunta aqui que também trouxemos, referente ao tema de hoje, que é: o que Certo. precisamos fazer para sermos tutores de nós mesmos? O Espírito Emmanuel, na mensagem de abertura do programa, que é a mensagem Herdeiros, ele Uhum. faz umas observações muito importantes a respeito de sermos os tutores, aqueles que estão na direção, aqueles que estão responsáveis de fato. E ele diz a nós assim, para que efetivemos isso com êxito, em relação a nós mesmos, é necessário olvidar, esquecer o desperdício de energia e os caprichos da infância espiritual, para aí sim crescermos
e sermos os tutores de nós mesmos. Essas observações de Emmanuel se dão pelo fato de que, ainda deixando-se dominar por emoções descontroladas, por altos e baixos no seu comportamento, na sua vida moral, o ser humano expressa mais um certo nível de infância, de imaturidade espiritual, de não poder ser ainda aquele que define e direciona como vai se dar a sua linha de progresso, de evolução, para que nós, de fato, nos habilitemos a ser os tutores, aqueles que, ao voltar ao plano espiritual, participará de uma forma mais efetiva nas escolhas e provas que vai passar. É necessário já termos logrado, já termos alcançado um certo nível de superação dessa fase infantil. É interessante quando Emmanuel se refere na expressão caprichos da infância espiritual. Precisamos estar mais amadurecidos em relação aos verdadeiros objetivos do progresso, da felicidade que é a harmonia com as leis divinas. Então é nesse sentido que percebemos aqui a resposta de Emmanuel. Silmara, se quiser acrescentar, colocar algo a mais, se não, volta a dar uma olhada aí como está o nosso chat. O nosso chat hoje está muito bonito, bem aqui movimentado, mas ainda não surgiu nenhuma pergunta nova. Então, aproveitando aqui para dizer a todos que compartilhem esse vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva, curta, né? Nos ajude aí a espalhar as informações, divulgando a doutrina espírita através desse programa. Mas vamos então para uma outra pergunta que também trouxemos aqui referente ao tema de hoje, o que significa a expressão venham como outrora aos transviados filhos de Israel? Essa mensagem que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, ela é bem enfática, porque no final da mensagem assina o Espírito de Verdade. E pelo texto que foi citado, é claro que é um texto atribuído a Jesus Cristo. Venho como outrora, como no passado, aos transviados filhos de Israel. E depois acrescenta assim: o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. E essa parte que nós queremos aqui frisar, que mais identifica a doutrina espírita com o texto, porque diz assim: vem acima deles reina a imutável verdade. Que imutável verdade é essa? A do Deus bom, a do Deus grande, que faz germinar as plantas e se levantem as ondas. Ora, o Espiritismo, realizando a promessa do Cristo Consolador, do Espírito de Verdade, é, de fato, a doutrina cristã, que exalta e coloca no patamar de entendimento e de compreensão sublimes para o homem o Deus bom, o Deus grande, que evidencia na compreensão das leis de Deus o fato de que o amor, a misericórdia
perdão do Pai se efetiva na vida de cada um de nós e na compreensão que nos dá sobre a reencarnação, sobre as provas cujas causas estão nas nossas anteriores encarnações, a evidência da presença desse Deus grande, desse Pai de amor e misericórdia, que para muitos, mesmo no meio cristão, tem dúvidas por perceberem tantas injustiças, tantos desequilíbrios na vida, na existência humana, e por não terem logrado a compreensão da vida espiritual, da reencarnação, como aprendemos na doutrina espírita, passa a duvidar até da existência de Deus, porque é indispensável nesse papel que o Consolador prometido por Jesus realiza no Espiritismo, o entendimento profundo das leis de Deus e da realidade da imortalidade da alma que envolve a todos nós e que deixa de uma forma bem clara de que Deus é o Pai de amor, justiça e misericórdia para todos nós. Então, É isso aí, Silmara, Soares. E você se tocou num ponto aí importante, né? Que muitos chegam a duvidar. E geralmente a gente observa que quando há dúvida aí por trás, geralmente vem acompanhado de um momento em que as coisas começam a dar tudo errado, ou chega a dor, então começa a duvidar, por que que eu sofro? Deus não é justo, permite tal sofrimento, isso tudo, né? Então, a doutrina espírita, ela vem nos alertar, vem nos dizer, olha, se vocês presta atenção, faz um autoexame, porque Deus, ele é maravilhoso, ele é um pai que nos criou com a sua perfeição, nós somos centelhas divinas, ele nos dá a bênção do esquecimento do passado. Opa, esquecimento do passado. Por que a gente precisa esquecer o passado? Né? Porque Deus, em sua bondade, diz assim, filho, tá na hora, vamos recomeçar? E aí a gente renasce, a gente reencarna. O que a gente faz ao reencarnar? A gente está aproveitando essa oportunidade que Deus nos deu, de dizer assim, olha, não se inquieta com o passado, não. Vive o hoje de forma amorosa, aproveita o dia de hoje. Eu estou te dando a oportunidade, abraça essa oportunidade. Porque os espíritos nos lembram que todos nós temos um passado de erros e que se lembrássemos sentiríamos muita vergonha. Então, quando tivermos em dúvida, peguemos o Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 5, causas atuais e anteriores das aflições, e aí a gente vai encontrar as respostas dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, das nossas angústias, nós vamos entender que não é Deus que nos traz o sofrimento, são resultados de nossas próprias escolhas equivocadas. Ele apenas respeita esses resultados, mas ele nos incentiva, nos dando a oportunidade a cada dia de nos reformarmos, né, de fazer autoanálise e de nos colocarmos nesse trabalho de renovação. E Edson está colocando aqui Deus imutável, infinitamente justo e bom, único, onipotente, imaterial, eterno. Exatamente. Sem a doutrina da reencarnação, não podemos compreender as ações de Deus em nós. É isso mesmo, meu amigo. Vamos aqui para o Elke. Como o mundo espiritual influencia as decisões. Ah, aqui é uma pergunta, Soares.
Certo. Como o mundo espiritual influencia as decisões políticas e os destinos das nações na Terra, incluindo pontos positivos ou negativos, a gosto de uns e desgosto de outros, frente a cada país. Efetivamente, o governador do planeta Terra, como o próprio apóstolo Paulo já colocava nas suas cartas, e Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ratifica, é Jesus. O governo, as diretrizes efetivas para o progresso ideal de toda a humanidade, de qualquer país, está nas mãos do Cristo de Deus. Mas nós, através das escolhas e decisões que tomamos aqui na Terra, inclusive na área da política, da economia, da sociedade como um todo, criamos facilidades e complicações, alegrias e dores. Mas o norte apontado para nós é muito bem claro na palavra do Cristo no Evangelho. Amai-vos como eu vos amei. Então é preciso que nas nossas escolhas, em quaisquer áreas de atuação da nossa vida, essa mensagem do Cristo esteja bem presente no nosso íntimo. Precisamos fazer a nossa parte com excelência. E a nossa parte ela é feita quando levamos de fato a veracidade e a importância dessa orientação de Jesus. O seu novo mandamento: amai-vos como eu vos amei. Então, que possamos ser coerentes nessa diretriz para nos tornarmos parceiros dos espíritos benfeitores e dos objetivos maiores do Cristo, governador do nosso planeta, para o progresso, para a evolução de toda a humanidade. E de mais adiante, como aprendemos, nesse planeta Terra, passar a patamares de evolução, identificando-se mais adiante como o mundo de regeneração. Mas o que é muito importante deixarmos bem claro é a importância das nossas decisões e identificações pessoais a respeito de tudo isso. Porque a influência dos espíritos é uma realidade em todas as áreas da atuação da criatura humana. Mas saber selecionar, escolher as sugestões e orientações e influências do mundo espiritual de forma a trazer-nos paz, equilíbrio, harmonia e felicidade é decisão de cada um de nós. Exatamente. Silmara, se Influenciamos e somos influenciados, né? A gente tem que ter um cuidado para não ficar colocando na conta dos espíritos aquilo que a gente escolhe. A gente pode ser influenciado, mas a decisão é sempre nossa. Então, cuidemos das nossas vibrações. Onde estamos sintonizando? Qual é o rádio aí que nós estamos sintonizando? Tenhamos cuidado, vigiar e orar sempre, né, Soares? é verdade. Então, a influência dos benfeitores é sempre para o bem. A questão é justamente estabelecermos a nossa parte da frequência nessa sintonia do bem. Exatamente. Vamos finalizando o nosso programa de hoje, agradecendo a cada um dos participantes dessa manhã maravilhosa, agradecendo a Deus, o nosso Pai, pela oportunidade de mais um dia aqui neste planeta tão especial, agradecendo a oportunidade de mais um programa. Que Deus e Jesus abençoe a todos, uma excelente semana, muita paz e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.
Até o próximo programa. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais, no Facebook. É muito importante, nós contamos com todos vocês. Ótimo Exatamente. domingo para todos.